Bem, como eu tinha previsto, o Rímoro morreu mesmo. Mas tu viu aquilo? Aquele pequeno detalhe que denunciou tudo? Exatamente, confere aí. E aí, nerd, aqui é o Strife, bem-vindo ao Nerd Mania. Hoje a gente vai falar de Tensei Shira Slime Data K2. Mas antes disso, para vocês entenderem esse episódio agora, eu vou ter que repassar um pouco do passado. O que aconteceu no EP passado? Pois bem, no episódio passado, o que aconteceu? A luta, praticamente todo o episódio foi na luta do Rimuru versus a Hinata. O Rimuru estava lá encurralado, a gente pode falar, devido àquela barreira que diminuía os poderes dele. E a Hinata ganhou dele. Exatamente, a Hinata estava dando muita pressão nele. Além dos poderes dele ter sido diminuído bastante, ela tinha aquela espada que matava o adversário com 7 golpes na alma, que é muito apelona na minha opinião. Bem, mas o que acontece agora nesse episódio? A batalha continuou do Rimuru versus a Hinata, eles lutaram até a morte e o Rimuru morreu. Sim, morreu, mas não foi ele, foi um clone, como eu tinha dito no episódio passado. Ele lá na hora da luta, o cara foi muito inteligente. Na hora da luta mesmo, ele criou um clone dele pra fazer aquele clone fingir que era um monstro. Na hora que ele se transformou lá, ele virou um monstro com vários bichos, animais, a gente pode falar monstro que eles já tinham absorvido. E devido a isso, a Hinata pensou que a espada não funcionou porque ele era um monstro de verdade. Monstro não tinha alma. Mas o que acontece? O Rimuru tinha pegado, feito um clone dele e escapado por pouco. E tinha se escondido lá naquele matinho esperando a luta acabar. E é engraçado que a Hinata usa até uma técnica sagrada que ela fala lá, que depois que o Rimuru pega a espada dela, ela usa uma técnica sagrada que permitiu ela aniquilar o clone do Rimuru. Exatamente, e a técnica devia ser muito poderosa. Não especificaram o que essa técnica faz direito, mas o que acontece? O clone não estava conseguindo sair daquela área, o que significa que impossibilita o inimigo de escapar da técnica quando a técnica já é ativa e ele é pego. Então não podia escapar. E logo depois disso ela cria várias barreiras para mandar um raio em cima dele. Então fazendo que aniquilação total, desintegrando ele. Uma parte que eu queria destacar aqui foi na hora que o Rimuru pega a espada. Pensando aqui comigo, se o Rimuru pegou aquela espada, ele consegue copiar, porque ele usou a habilidade Predador dele para consumir a espada. E se ele consumiu a espada naquele momento que ele foi atingido lá, ele consegue duplicar essa espada, consegue produzir mais. Então a espada da alma, que acerta o espírito, ele tem e ele consegue usar. Mas isso não foi aprofundado nesse episódio. O que acontece depois que o Rimuru escapa? O Uranga fica muito animado. Aquela parte foi muito engraçada. Eu gostei demais, sinceramente. Mas quando ele sai de lá, né, quando acaba essa batalha toda, ele tenta se teletransportar para Jura Tempestade, mas não consegue devido à barreira lá. Então ele pergunta para o grande sábio o lugar mais próximo para ele ir lá. E ele acha a caverna. E adivinha quem está nessa caverna? Em situação muito grave. Aí muito grave é exagero, desculpe, uma situação delicada. É o Sui que foi lá avisar ele. Aí quando ele chega lá, ele vê o Sui naquela situação, ele fica muito preocupado, porque o Sui é um dos mais fortes, ele pode falar assim. Não é o braço direito não, mas é uma das pessoas mais fortes da vila dele, da cidade dele. Então isso preocupou ele, porque ele estava ferido. E era um ferimento grave, a gente pode falar. Engraçado que aquela ajudante do Sui fala até uma coisa, mas ele olha pra ela, ela fica calada assim e não termina aquela coisa que ela estava falando. Então eles vão para a cidade e nessa parte é muito boa. O Rimuru divide cada uma lá em grupos. O Sui vai atrás das pessoas que atacaram. Aquele cara vai fazer outra coisa. Os anões vão fazer outra coisa. Ele separa um grupo e no final ele entra na barreira. E essa parte foi sensacional. Na hora que ele entra na barreira, eu já pensei o seguinte: vai acontecer aquela cena do trailer, aquela cena que todo mundo estava esperando. Exatamente isso. Na hora que ele entra, ele vê a cidade toda destruída, tá um caos. Os cavaleiros destruíram a cidade por completo, praticamente tudo pegando fogo, sangue para tudo que é lado. Imperdoável, a gente pode falar assim em poucas palavras. Então eles fizeram uma referência para aquela imagem do trailer que eles usaram para mostrar para várias pessoas. Então eu achei muito legal, muito interessante o que aconteceu aí.
Mas agora a gente vai falar da nossa querida estrela. Adivinha quem foi a estrela desse episódio? Exatamente, foi tu, deixando teu like aí. Então aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, tá bom? Mas além de tu que ser uma estrela principal de todo esse vídeo também, a estrela principal, depois de vocês, é claro, desse vídeo e desse episódio foi o Benimaru. Exatamente, o braço direito, a gente pode falar, do Rimuru-sama. Bem, bora lá. Tem aqueles dois garotos idiotas, aqueles dois soldados do Rimuru idiota, que vão lá proteger a garota, que fez a barreira, que devido a essa barreira matou milhares não, várias pessoas, eu não vou exagerar tanto, matou várias pessoas. E devido a isso, o Benimaru, ele tá com raiva, ele não tá fora de controle, ele tá com raiva e ele quer pegar ela. Mas não, aqueles dois idiotas tentam impedir ele. Ele tenta impedir o Benimaru, o braço direito do Rimuru, que burrice. Aquele cara lá, meio animal, fala até que ele tá fora de controle e ele não pode deixar uma garota com ele naquela situação. Ele até ataca o Benimaru em modo lobo, como ele se transforma lá, mas não adianta muita coisa. E o Benimaru, nessa parte eu fiquei assim emocionado, foi uma das cenas mais lindas que aconteceu nesse episódio. E o Benimaru fala o quê? Descontrolado, você nunca me viu descontrolado. Aí ele começa a dar uma surra naquele cara lá, que ele é muito idiota, desculpem, mas ele é muito idiota tentando proteger aquela garota, que foi devido àquela garota que várias pessoas morreram da Federação Jura Tempestade. Eles só estão vendo a parte assim emocional, que eles gostam dela, querem proteger ela. Não estão levando a parte das consequências que ela fez dos atos dela. Eles não estão ligando para isso. Isso é, na minha opinião, errado. Igual a gente vai falar agora do Rimuru, que a parte dele, aquela parte que ele fez, foi muito inteligente, na minha opinião. Bem, mas para salvar a pátria, a gente pode falar assim, adivinha quem chega? Exatamente. O Rimuru chega e salva a garota, entre aspas, né? Por quê? Porque ele salva a garota, porque ele queria escutar a explicação dela. O Benimaru fala que a culpa, tudo daquilo lá que aconteceu, que aquele Goblin fala até para ele ficar quieto um pouco, por Rimuru não sabia ainda, que ele vai saber, é dela, e que devido a tudo isso. Aí o Rimuru pergunta o quê? Em que relação ela tá falando que é culpa dela? Bem, aí que é uma parte legal, ela leva ele na praça principal, onde aquele Goblin estava tentando impedir ele de chegar lá. Muito interessante, achei demais. Eles estavam tentando impedir o Rimuru de chegar lá para sentir a dor, mas não tem jeito. Ele chega lá e vê muitos corpos no chão, exatamente, muitas pessoas mortas. Teve aquele Goblinzinho que falou até uma coisa muito interessante que eu achei, foi o seguinte: eles obedeceram como o Rimuru mandou, eles não atacaram humanos, eles acolheram humanos. Aí vem aquele flashback do Rimuru falando das 3 regras principais: nunca brigarem entre si, todas as raças são iguais, de níveis iguais, e nunca atacar humanos. Eles cumpriram essa regra, o Rimuru se sentiu mais culpado ainda. Era isso que aquele Goblinzão lá estava tentando impedir, mas de qualquer forma não conseguiu. A garota fala que até tudo aquilo é culpa dela, aí aparece o olhar de raiva do Rimuru, aquele olhar querendo matar ela. Mas ele pensa, exatamente, ele raciocina, não é igualzinho aqueles dois garotos idiotas. Ele raciocina que ela está tentando fazer ele matar ela, simplesmente para a culpa cair sobre ela e pronto, acabou. Não, ele pensa que ele tem que repensar tudo e ver o que é a situação, o que está acontecendo lá, o que foi toda aquela situação, quem armou tudo aquilo. Então ele fala que eles vão para uma reunião agora. Tem até aquele cara lá dos vendedores de fora, né, da humanidade, dos humanos lá com ele na reunião. Eles explicam toda a situação por Rimuru, tudo aquilo. Ele analisa calmamente tudo aquilo, todas as informações dadas a ele, que isso é uma coisa certa, correta a fazer. Aconteceu várias mortes, aconteceu, mas tu tem que ver o ponto da história. É certo que aquilo precisa ter uma vingança, ter uma justiça, claro, mas primeiro veja o ponto e veja o que acontece, veja se está correto, entre aspas, a gente pode falar assim. Aí na parte da menina o que acontece? Ela se declara, ela mostra quem é de verdade. E ela fala que é uma serva do Lorde Demônio Clayman, exatamente. Aí o Rimuru fala, então é tudo culpa dele. Tudo o que aconteceu aqui foi armado pelo Lorde Demônio Clayman. Exatamente, ele pensou,
Mas a gente pode falar assim agora que deixa o like se tu curtiu, se inscreve no canal. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. O que acontece agora? Eu vou dar spoiler. Presta atenção, é spoiler mesmo, porque eu li o mangá e eu sei o que vai acontecer. Eles estão adaptando um mangá por um episódio por volume, que é uma coisa bem legal, eu achei, mas não é lento, é detalhado, então é legal. Então vai ter spoiler a partir de agora. Presta atenção, se tu não quer levar spoiler, deixa o like, se inscreve aí e tchau. Mas para tu que ficou até aqui, preste atenção. Vai ser bombástico o que eu vou falar agora. O Rimuru soube que o Gobtai e aquele velhote lá estão no hospital, estão muito gravemente feridos. A gente pode falar que está quase entre a vida e a morte. E aquela princesa está cuidando deles. Exatamente, ela está cuidando deles. Aí o Rimuru vai chegar lá, no próximo episódio, na próxima terça, ele vai lá e vai conseguir salvar eles, vai conseguir curar ele vai conseguir com um grande sábio analisar o que aconteceu aquilo. Aquilo é tipo uma maldição, é um veneno novo. Mas a coisa não piora por aí, não fica ruim. Essa a gente pode falar que vai ser a melhor parte do episódio, a melhor, mais calma a gente pode falar. A pior parte, o que vai acontecer mesmo, é na hora que o Rimuru for ver os corpos principais, exatamente, aquilo era uma pequena parte. O Rimuru vai ver um corpo de uma pessoa muito especial para ele, que é a assistente dele, exatamente, a assistente dele, que eu esqueci o nome no momento, tá morta, exatamente, tá morta junto com aquele outro goblinzinho que protegeu ela, com outras pessoas, muito importante, mas o principal baque que vai ser a morte dela. O Rimuru vai ficar, entre aspas, descontrolado por um certo momento, que é a parte que eu mais estou aguardando para ver como eles vão adaptar isso no anime. Porque depois disso é só ladeira acima. O pensamento, o modo de agir do Rimuru vai mudar completamente. Exatamente, completamente. Ele ainda vai ser aquela pessoa calma, racional, sim, vai ser, mas com um pouquinho mais de pena, menos pena no caso. Ele não vai ter tanta pena. Ele não vai ser tanto piedoso como agora, como ele é. Mas uma coisa que não vai ser tão piedosa como o Rimuru é essas duas telas aparecendo aqui. Tem uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Então clica aí para assistir um próximo vídeo que está muito legal. Falou!